Hoje a gente está inaugurando mais uma série aqui no Suas Conversas. Esse é um tema interessante, não apenas em época de conferências municipais, mas também quando a gente quer avaliar a assistência social no nosso município e dar uma repaginada no nosso CRAS. Claro, podemos pensar o que temos e o que queremos para o SUAS como um todo, para o CREAS, para o acolhimento institucional, mas essa série aqui a gente vai dedicar ao CRAS que temos e o CRAS que queremos. Eu convido você, colega do SUAS, a lançar um olhar para o seu CRAS. Não só você, colega, mas todos nós, conselheiros, gestores, usuários, somos convidados a lançar esse olhar sobre o CRAS que temos para construir o CRAS que queremos. E já esclareço que esse nome não fui eu que inventei. Eu peguei ele emprestado de um documento desenvolvido pelo então Ministério do Desenvolvimento Social em 2010, que tinha justamente esse título. Você pode baixar esse documento nas referências do vídeo aqui no YouTube. Ele foi elaborado com base em dados do Censo SUAS e fazia uma espécie de balanço em nível nacional sobre os avanços e desafios na implantação dos CRAS. Além disso, o documento estabelecia metas para aumentar o índice de desenvolvimento dos CRAS e do PAIF. Nessa série, o Suas Conversas convida você a fazer esse movimento em nível municipal, lançando um olhar para o CRAS ou para os CRAS da sua cidade, se tiver mais que um. Isso vai nos deixar mais próximos da assistência social que defendemos. E aí, vamos lá para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, gente linda do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma série aqui no Suas Conversas com o objetivo de dar uma passada geral nesse mundo dos CRAS e comparar o que a gente tem hoje com aquilo que queremos ter no horizonte para o futuro dos CRAS na nossa cidade. Mas antes de entrar nesse assunto e inaugurar essa nova série dos Suas Conversas, já curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal, ativando o sininho das notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Também siga a gente no Instagram e no Facebook, pois é por lá que eu divulgo cursos com inscrições abertas. Nós vamos começar esse vídeo dando uma sobrevoada na evolução dos CRAS Brasil afora. Vejam esse gráfico. Fica evidente que as unidades CRAS tiveram uma expansão muito rápida nos primeiros anos de implantação do SUAS, especialmente entre 2003 a 2012. Depois de 2012, vamos tendo um crescimento mais discreto na ampliação dessas unidades, digamos que deu uma estacionada. Mas isso não quer dizer que a gente não precise continuar expandindo a quantidade de CRAS do Brasil. A ampliação das unidades CRAS vai meio que estacionar depois de 2014, até aumenta, mas muito pouco. E paralelamente, bem nesse período, começamos a observar uma elevação da pobreza no Brasil. Vejam nesse gráfico da FGV que depois de 2003 a pobreza vai caindo no Brasil justamente até o ano de 2014, quando ela volta a subir. Entre 2014 e 2018, a renda dos 5% mais pobres do Brasil caiu 39%. Como consequência, o número de extremamente pobres aumentou em 71,8%, ou seja, mais de 3.400.000 pessoas. Comparem aí o trecho do gráfico que mostra esse período em que o aumento do número de CRAS estacionou, bem em um momento em que o Brasil precisa muito da expansão da proteção social. O que eu quero dizer com isso? Que continua sendo fundamental expandir a quantidade de unidades CRAS, que são a porta de entrada do SUAS. Ainda conforme estudos da FGV, o aumento na extrema pobreza ocorreu em função da recessão econômica e também por desajustes no Bolsa Família, cujo valor do benefício teve perdas reais do poder de compra. Além disso, de maio de 2019 a janeiro de 2020, mais de 1 milhão de famílias foram desligadas do programa, acarretando o surgimento de uma fila média anual de 500.000 famílias, que deveriam estar sendo atendidas pelo Bolsa, mas ainda não estão. E tudo isso antes da pandemia pelo coronavírus.
A pandemia jogou para a linha da pobreza quase 27 milhões de brasileiros. Com o fim do auxílio emergencial no final de 2020, a pobreza estava em 12,8%, número próximo aos níveis de 2011. O CRAS é a porta de entrada do SUAS, a unidade responsável pelo acompanhamento das famílias do Bolsa Família, que são justamente as famílias pobres e extremamente pobres. Por isso, uma das lutas que precisamos travar nos próximos anos é justamente pelo aumento do número de unidades CRAS. Além de lutar pelo aumento da quantidade, precisamos também lutar por qualidade. Essa série vai focar nisso, o CRAS que temos, o CRAS que queremos. Então, vamos lançar um olhar qualitativo para os processos de trabalho dos CRAS que já existem. Algumas das mudanças dependem de nós, de nossas equipes. Outras, como a garantia de recursos humanos em quantidade adequada, a garantia de condições de trabalho, dependem da gestão municipal. E outras ainda dependem dos entes estadual e federal. Então, hoje é só o pontapé inicial dessa conversa. E vamos começar por alguns elementos gerais, algumas questões disparadoras para a nossa reflexão e que têm a ver com coisas que estão ao alcance de nossas equipes no CRAS, coisas sobre as quais temos o poder de alterar. No decorrer da série, nós vamos aprofundar algumas dessas questões, tanto aquelas que dependem de nós, quanto aquelas para as quais temos que travar lutas mais amplas. Então, caro colega, não vamos esgotar esse assunto hoje, lógico. E não se preocupe em ter respostas. Esse vídeo aqui é um vídeo de perguntas. E o primeiro conjuntinho de reflexões e perguntas é justamente sobre as funções do CRAS. Será que o nosso CRAS cumpre suas funções principais? Se você quer saber mais sobre as funções do CRAS, já temos esse vídeo aqui no canal. Mas basicamente as funções do CRAS são a gestão da rede de proteção básica do território e a oferta do PAIF. Ao falar delas, as orientações técnicas do CRAS, o nosso querido livrinho azul, colocam este desenho aqui. Sobre a função de gestão da proteção básica, vamos lembrar que ela é dividida em 3 ações, que são as seguintes: a gestão da rede socioassistencial do território, a promoção da articulação intersetorial e a busca ativa. A primeira questão é sobre a gestão da rede socioassistencial do território. A rede socioassistencial é a rede de serviços de assistência social executados por organizações da sociedade civil ou pelo poder público, como, por exemplo, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Aí perguntamos, o CRAS faz a gestão dessa rede, ocupando um lugar de unidade de referência, ou ele é apenas mais um na fila do pão? Os usuários encaminhados pelo CRAS para a rede de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, em especial para aqueles que recebem recursos do SUAS, têm prioridade no atendimento por esses serviços? Ou o CRAS precisa mendigar a vaga? Existem fluxos de referência entre serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de organizações da sociedade civil e a equipe do PAIF no CRAS? Ocorrem discussões de caso e momentos de compartilhamento de concepções e conceitos sobre o SUAS? E sobre a promoção da articulação intersetorial, que também faz parte da gestão da rede no território. O que nós podemos perguntar? O CRAS tem sido um ponto-chave nessa articulação, chamando escolas, unidades básicas de saúde, serviços de segurança alimentar, cultura, esporte e lazer para pensarem o território conjuntamente? Pode ser presencial, pode ser online, mas o CRAS e a rede intersetorial se conhecem e se relacionam? Lembre que construir articulação de rede em um território envolve intencionalidade. Ela não acontece sozinha, plim, num passe de mágica. A articulação intersetorial, assim como a articulação socioassistencial, são movimentos intencionais. Elas envolvem uma intencionalidade, elas envolvem um movimento por parte do CRAS e da gestão da assistência social como um todo. E sobre a busca ativa? O CRAS tem turnos dedicados à busca ativa ou ele faz busca ativa quando e se sobra tempo? O CRAS sabe quem são, quantos são e onde estão os mais vulneráveis e as famílias pobres e extremamente pobres do seu território? Ele sensibiliza essas famílias para o acompanhamento familiar através do PAIF?
Ou existem vários buracos negros no território e o CRAS atende quem vem, afogado na demanda espontânea que aflui sem parar. Esse olhar não deixa invisíveis justamente as famílias que mais precisam do CRAS? Lembre-se que a ênfase na busca espontânea tende a dificultar que o CRAS quantifique e localize os mais vulneráveis. Bom, agora vamos falar um pouquinho da outra função do CRAS, que é justamente a oferta do PAIF. Como essa oferta está acontecendo? E veja que o PAIF não é qualquer coisa. O PAIF é classificado em atendimento e acompanhamento familiar. Temos vários vídeos aqui na série No Miudinho do PAIF sobre as modalidades de oferta do PAIF, tanto de atendimento quanto de acompanhamento familiar. E essas modalidades são descritas no Miudinho do Miudinho, no nosso querido livro do Guarda-Chuva, volume 2. Sobre o atendimento, nós precisamos pensar. O nosso CRAS oferta acolhida, oficinas com famílias, ações particularizadas, ações comunitárias e encaminhamentos? Ou será que o nosso CRAS vive uma pobreza das ofertas? Um CRAS pobre para famílias pobres, sem diversificação de atividades, só atendimento particularizado, entra um, sai outro, com foco na avaliação e provisão de benefícios. E sobre o acompanhamento familiar? Aquele processo sistemático que deve ser realizado com as famílias mais vulneráveis. Como está o processo de acompanhamento familiar do PAIF no nosso CRAS? Quantas das famílias consideradas prioritárias, como as beneficiárias do Bolsa Família e do BPC, aquelas em pobreza e extrema pobreza, estão em acompanhamento familiar? E todas as famílias em acompanhamento familiar através do PAIF têm o seu plano de acompanhamento, o seu PAF? Lembre que não existe acompanhamento familiar sem PAF. Já falamos sobre isso nesse vídeo do card. E caso haja mais de um CRAS na sua cidade, os CRAS têm um modelo partilhado de PAF, pactuado com as diversas equipes, ou cada CRAS faz o PAF de um jeito, cada CRAS tem o seu processo de trabalho de um jeito? Ou pior, cada técnico dentro do mesmo CRAS tem o seu modelo de PAF. O PAF é, de fato, construído com as famílias? Ele é um espaço de protagonismo, de participação social, em que a família sabe que ela está em acompanhamento e a família influencia decisões sobre esse acompanhamento? Ou será que eu, o profissional, coloco a família em acompanhamento de PAIF sem pactuar isso com ela? Então, nesse ponto das funções do CRAS, a pergunta-chave é: o seu CRAS está conseguindo cumprir com qualidade as suas funções precípuas, a gestão da rede de proteção básica e a oferta do PAIF? Ou o seu CRAS está atendendo numa outra modalidade, tipo o plantão social, que não está descrita em nenhum dos documentos norteadores da atual política de assistência social? O seu CRAS está lá atendendo um atrás do outro, sem continuidade, sem diversificação das ações, numa pobreza de ofertas que reflete um passado da política pobre para famílias pobres? Agora vamos olhar para a forma de acesso ao CRAS, que de certo modo nós já olhamos um pouquinho ao falar da busca ativa. O CRAS fica encastelado esperando o movimento das famílias em direção às ações do PAIF, focado só na busca espontânea, ou o próprio CRAS vai a campo. A gente que trabalha no CRAS vive querendo que as famílias façam movimentos. Mas nós, profissionais, equipe do CRAS, fazemos um movimento em direção ao território em que estamos inseridos? Nós também precisamos fazer um movimento em direção às famílias. E pensando agora nas nossas intervenções. Como estão as nossas intervenções? O CRAS realiza intervenções planejadas, discutidas pela equipe interdisciplinar e pactuadas coletivamente? Essas ações fazem parte de uma plataforma de trabalho conjunta e têm objetivos definidos? Ou o CRAS tem tido intervenções do tipo queixa-conduta, focando apenas na resposta às necessidades imediatas dos usuários e famílias, sem continuidade das ações? E como é o planejamento das ações? A gente tem reunião de equipe semanal, no qual discutimos as situações das famílias, mas também temos tempo para discutir coletivamente os processos de trabalho? Ou a nossa reunião acontece lá de vez em quando, ou até acontece toda semana, mas é um momento chato em que a coordenação passa os informes. E essas reuniões de equipe são espaços de educação permanente em que a equipe do CRAS discute materiais do SUAS,
traz temas para estudo, artigos e livros que vão sendo publicados, ou o nosso CRAS só considera a educação permanente quando alguém vai fazer um curso em outro município ou quando a prefeitura custeia um profissional externo. A educação permanente faz parte do cotidiano dos processos de trabalho do CRAS? Nós conseguimos reconhecer as formas de educação permanente do cotidiano? O foco do nosso CRAS é no indivíduo ou família? Ou existe uma compreensão mais ampla sobre os determinantes da vulnerabilidade social? Nessa mesma linha, a situação das famílias é vista como culpa dos indivíduos ou das famílias e se resolve olhando somente para o âmbito familiar? Ou o foco do CRAS é na comunidade, é no mapeamento dos recursos do território e nas suas potencialidades, na compreensão de que as situações sociais não são culpa dos sujeitos, mas estão relacionadas a determinantes históricos, econômicos e sociais mais amplos. E como anda a interdisciplinaridade no nosso CRAS? Ele funciona com um saber tecnicista, cada um na sua salinha, com as suas famílias que são só suas? Ou a equipe trabalha com um saber partilhado e horizontalizado, não apenas o saber dos diversos profissionais de diferentes formações, mas também o saber da comunidade, o saber dos usuários do SUAS. Isso equivale a perguntar o seguinte: o CRAS tem uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar? Porque são coisas diferentes. Eu vivo escutando o pessoal falar isso de modo impreciso por aí. Multidisciplinaridade é a coexistência de diferentes profissionais em um ambiente de trabalho sem estabelecer relações ou trocas entre eles. Numa equipe multidisciplinar, os diferentes profissionais estão meramente no mesmo espaço, cada um na sua salinha, com as suas famílias, com o seu saber, fazendo a sua parte. Já a interdisciplinaridade é um processo mais amplo. Ela envolve uma relação de entrosamento entre as disciplinas que compartilham uma plataforma de trabalho e operam conceitos comuns. Não é atender sempre em dupla, é olhar para o serviço, para os processos de trabalho, planejar as ações, olhar para as situações em complementaridade de saberes. E não é difícil, parece que é mais difícil explicar do que fazer. A interdisciplinaridade é esse processo de construção conjunta, de construção com os diversos olhares, de uma construção rica acerca do que a gente pode fazer no nosso CRAS e levando em conta o saber das famílias. Então é construir junto, cada um com a bagagem que traz, cada um com o que estudou e com o que experienciou. É construir no coletivo, é levar em conta os usuários, o saber das comunidades. É um olhar rico para os fenômenos que se apresentam, é um olhar rico para o processo de trabalho, para o planejamento do processo de trabalho. E agora vamos para aquelas palavras bonitas que dizem que a proteção básica tem um caráter preventivo, protetivo e proativo. E vamos olhar o quanto a proteção básica ofertada no nosso CRAS tem essas características. Conforme as orientações técnicas do PAIF, volume 1, o aspecto preventivo, protetivo e proativo reconhece a importância de responder às necessidades humanas de forma integral, para além da atenção às situações emergenciais. Prevenir é preparar, é chegar antes, é evitar que algo aconteça. A ação preventiva se refere a uma ação antecipada, baseada no conhecimento do território e das famílias e de suas histórias. Já a atuação protetiva significa centrar esforços em intervenções que visam amparar, apoiar, auxiliar, resguardar e defender o acesso das famílias e de seus membros aos seus direitos. Por fim, a atuação proativa está ligada ao reconhecimento, à tomada de responsabilidade e à intervenção frente às situações que obstaculizam o acesso da população aos seus direitos. Proatividade é o contrário da reatividade, que é simplesmente reagir aos estímulos, meramente responder àquilo que se apresenta. Assim, ser proativo no âmbito da proteção básica é tomar a iniciativa, é promover ações antecipatórias frente às situações de vulnerabilidade vivenciadas pelas famílias
ou pelos territórios, não simplesmente esperando a demanda bater a porta. Quer ver um exemplo que a gente discutiu esses dias nesse vídeo aqui do card? Que é o caso dos municípios que não têm CREAS? Quando eu atendo situações de risco social no CRAS, só porque o meu município é pequeno e não tem CREAS, eu estou invisibilizando essa demanda, eu estou deixando ela escondida. Eu não estou sendo nem um pouco proativo. Ao contrário, quando eu faço um levantamento dessas situações, quando eu promovo com a gestão da assistência social no meu município uma discussão sobre criar uma equipe de proteção especial para atender esses casos, eu estou fortalecendo a rede do meu município, mesmo que ele seja bem pequenininho, bem piquititinho. Eu estou garantindo aos usuários o atendimento correto. Eu estou fortalecendo a rede. A proteção básica do SUAS possui essa dimensão inovadora, pois supera a histórica atenção voltada às situações críticas que exigem ações indenizatórias de perdas já instaladas e propõe uma ação proativa, antecipatória dessas situações. Então, cabe a gente perguntar, o nosso CRAS está meramente respondendo a necessidades imediatas ou ele antecipa as vulnerabilidades do território e, de fato, tem uma atuação preventiva, proativa e protetiva? Quanto esse CRAS que temos está distante do CRAS que queremos? Fique com a gente nessa série e vamos falar mais sobre isso. Se você gosta dos nossos conteúdos aqui no Suas Conversas, curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado sempre que colocamos vídeos novos por aqui. Tchau! A gente se vê na próxima conversa, no próximo episódio da série O CRAS que Temos e o CRAS que Queremos.